Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Nesta videoaula nós vamos aprender problemas envolvendo gases fora das condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Nós já sabemos que o volume ocupado por um mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão é igual a 22,4 litros. Lembrando que nestas condições, a temperatura é igual a 0 graus Celsius e a pressão é igual a 1 atmosfera. Quando uma reação química ocorre em condições diferentes das CNTP, a gente tem que calcular o volume ocupado por um mol de um gás nas condições do problema antes de se montar a regra de 3, utilizando a equação geral dos gases ideais. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. P é a pressão do gás em atmosfera, V é o volume do gás em litro, N é a quantidade de matéria ou número de mol do gás, R é a constante dos gases ideais, cujo valor que a gente vai trabalhar é 82 dividido por 1000, atmosfera vezes litro, vezes mol elevado a menos 1, vezes Kelvin elevado a menos 1. 82 sobre 1000 é igual a 0,082. T é a temperatura em Kelvin. Quando o problema fornece o valor da pressão em milímetros de mercúrio, a gente tem que fazer a conversão para a atmosfera, utilizando esta relação. Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Quando o problema fornece a temperatura em graus Celsius, a gente tem que transformar esta temperatura em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Vamos ao exemplo! Exemplo! A combustão completa do gás etano de fórmula C2H6 ocorre segundo a equação química. Aqui está a equação química balanceada da reação de combustão completa do gás etano. Determine a massa em gramas de etano necessária para se produzir 73,8 litros de gás carbônico a 1 atmosfera de pressão e temperatura igual a 27 graus Celsius. O enunciado forneceu a massa molar do etano, que é igual a 30 gramas por mol de etano. Observe que a temperatura fornecida no enunciado não é igual à temperatura das condições normais de temperatura e pressão. Nas CNTP, a temperatura é igual a 0 graus Celsius. Portanto, a gente tem que calcular primeiro o volume ocupado por um mol de gás carbônico nas condições de pressão e temperatura do enunciado. Vamos ao cálculo. Aqui está cálculo do volume de um mol de gás carbônico na pressão de uma atmosfera e temperatura igual a 27 graus Celsius. Como a temperatura fornecida está em graus Celsius, a gente tem que converter para Kelvin, somando com 273. Então, 27 mais 273 é igual a 300 kelvins. Utilizando a equação geral dos gases ideais, a gente pode calcular o volume ocupado por um mol de gás carbônico nas condições de pressão e temperatura do problema. Então vamos lá. Pressão é igual a 1 atmosfera. V é o volume ocupado por um mol de gás carbônico. N é o número de mol de gás carbônico, que neste caso é 1 mol, pois eu estou calculando o volume molar nestas condições de pressão e temperatura. R é a constante dos gases ideais, 82 dividido por 1000. E T é a temperatura em Kelvin, 300 kelvins. Resolvendo este produto, o volume molar do gás carbônico é igual a 24,6 litros sob pressão de 1 atmosfera e temperatura igual a 27 graus Celsius. Agora a gente pode montar a regra de 3, relacionando o etano, cuja massa está sendo solicitada, com o gás carbônico, cujo volume foi fornecido no enunciado. Observe que a equação química balanceada fornece os coeficientes estequiométricos do etano e do gás carbônico.
1 mol de etano, está aqui 1 mol de etano e 2 mols de gás carbônico. 2 mols de gás carbônico. Você não pode esquecer os coeficientes estequiométricos das substâncias ao montar a regra de 3. Na segunda linha da regra de 3, a gente coloca os valores fornecidos no enunciado. O enunciado pede para calcular a massa em gramas do etano. Então está aqui, ó, determine a massa em gramas de etano. E forneceu o volume ocupado pelo gás carbônico, que é igual a 73,8 litros. Então, o volume do gás carbônico eu coloco na coluna correspondente ao gás carbônico. E a massa de etano eu coloco na coluna correspondente ao etano. Na primeira linha da regra de 3, eu coloco os dados fornecidos pela equação química balanceada. Como a equação química informa que há 1 mol de etano, eu coloco aqui a massa correspondente a 1 mol de etano, que é igual a 30 gramas. O valor foi fornecido no enunciado. Na coluna do gás carbônico, eu tenho que trabalhar com volume em litros. Então, eu coloquei aqui na primeira linha da coluna do gás carbônico o volume correspondente a 2 mols de gás carbônico. Como 1 mol de gás carbônico ocupa 24,6 litros nestas condições, 2 mols de gás carbônico ocupam 2 vezes 24,6 litros. Para resolver a regra de 3, você pode multiplicar cruzado ou então calcular a proporção, dividindo o valor da segunda linha da coluna do gás carbônico pelo valor da primeira linha. Então, olha aqui, eu dividi 73,8 por 49,2. 2 vezes 24,6 é igual a 49,2. Resolvendo esta divisão, a proporção é igual a 1,5. O valor da proporção a gente multiplica pelo valor da primeira linha da coluna do etano. Então, 1,5 vezes 30 é igual a 45 gramas de etano. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem, show de bola! Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Eu agradeço imensamente por você ter assistido essa videoaula até o final. Até a próxima videoaula. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!